Oi, oi, pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um episódio aqui do Fala Nutri. Hoje a gente está aqui para fazer um episódio um pouquinho diferente do que a gente geralmente traz aqui de entrevistas. Hoje vamos fazer um mitos e verdades. Mitos e verdades aqui com nossos três outras coleguinhas do grupo. Tem a Alê, a Rafa e a Júlia, vão participar juntamente comigo. E é um mitos e verdades sobre a obesidade, complementando o nosso primeiro episódio, tá bom? Então, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e ativar o sininho para sempre ser notificado quando a gente lançar episódios novos. Então, vamos lá. Primeira pergunta, pessoal. Vocês querem dar um oi para alguém e tal? Tranquilo, podemos começar. Todo mundo tranquilo? Tudo bom. Então, vamos lá. Primeira pergunta para todos vocês é: quem tem obesidade é porque não tem força de vontade? Então, não. Isso é uma mentira que impede com que muitas pessoas iniciem o tratamento, busquem ajuda para tratar a obesidade. A obesidade ela é uma doença multifatorial e crônica, ou seja, ela não tem cura. A pessoa ela vai lutar com isso pro resto da vida. E ela é multifatorial porque não é só a genética que vai influenciar na obesidade. A questão do estresse, sono desregulado, a ingestão excessiva de alimentos hipercalóricos, né? E também o uso de remédios, entre outras coisas. E crônica e não tem cura porque uma vez que a pessoa ela tem obesidade, ela sempre vai ter a obesidade. Por mais que ela emagreça, ela vai continuar com as alterações metabólicas no corpo. Então, precisa de um tratamento interdisciplinar, com psicólogo, nutricionista, endócrino. Tem que tratar o emocional também da pessoa, o psicológico, para entender por que leva ela a ingerir, o que está acontecendo nessa questão. E se ela não tiver o tratamento certo, pode ter o reganho de peso recorrente, o efeito sanfona. A pessoa vai emagrecer e vai ganhar de volta e entra num ciclo que nunca consegue sair disso. Isso é verdade. E para quem viu o nosso primeiro episódio aqui com a Denise, ela falou justamente sobre isso. A obesidade, ela não é uma luta ali só contra a balança, né? Como o pessoal gosta de falar na internet. Ela é uma luta também psicológica. A pessoa ela tem que ter ali um acompanhamento nutricional, se necessário do psicólogo também. É uma luta constante. E a pessoa, a Denise, né, até comentou com a gente que não existe o ex-obeso. Porque a pessoa, ela vai ter que lutar contra aquilo o resto da vida dela. Porque o obeso, depois que ele perde uma certa quantidade de peso, a facilidade para ele recuperar aquilo é enorme. Inclusive, depois que pro obeso é ainda pior, né? A Denise falou isso com a gente. Porque ele pode ganhar tudo aquilo que ele perdeu e ainda mais. Então, a luta pro obeso, ele é muito mais difícil do que para uma pessoa que tá ali só com um sobrepesozinho e precisa perder uns quilos. Então, pro obeso, que realmente é obeso e perde, né, ali os quilos, é muito mais difícil. O corpo, ele tende a voltar para o que ele estava, porque ele já acostumou a estar com aquele peso em excesso. Então, para ele é muito mais fácil voltar para o que ele estava do que permanecer com um corpo magro, né? Exatamente. Então, todo mundo considera mito. Sim, exatamente. Mito. Sim. Entendi. Tá, pergunta número 2. Para emagrecer, basta comer menos e se exercitar mais? Mito ou verdade? Mito. Poxa, gente, olha, essa é uma questão bem mais complexa do que parece, mas eu vou colocar ela aqui como mito. Por quê? O emagrecimento, ele não é tão simples quanto comer menos e se exercitar mais. Quando a gente vai olhar a teoria, a gente tem o quê? Que dentro de um contexto de déficit calórico, você vai perder peso. Ou seja, você precisa gastar mais do que você ingere, déficit calórico. Então, a gente tem na teoria que é assim que você emagrece, né? E aí você pega e vai pra prática, aí já é outra história. É outra história. E o nosso corpo, ele não funciona como se fosse uma calculadora, porque eu acho que as pessoas, na hora que vão falar sobre a obesidade, elas tendem a falar de um jeito como se fosse muito fácil, mas não é. E aí, se você for pegar, por exemplo, uma pessoa que exagera na restrição calórica e ainda por cima exagera no exercício, a chance dela conseguir manter aquele resultado ali por muito tempo é baixíssima.
é baixíssima. E por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia, dentro de um contexto de consultório, a maior luta de um nutricionista com o seu paciente é fazer uma dieta que ele consiga seguir. Uhum. Por quê? Se fosse só sobre contar calorias, seria muito fácil. Seria muito fácil. Seria tudo muito fácil. Qualquer um seria nutricionista hoje em dia. Só que não é tão simples assim. E o nutricionista, ele pode fazer uma dieta mais bem calculada que for. Pode ser a melhor dieta. Se o paciente ele não conseguir seguir aquele plano, não vai adiantar de nada. E aí, o que acontece? Essa é a aderência, né? A famosa aderência. A pessoa conseguir se adequar àquele plano e conseguir seguir. E é claro que, dentro desse contexto de aderência, a gente ainda vai ter pessoas que lidam aí com algum tipo de seletividade alimentar, transtornos, enfim. Uhum. E esses são fatores individuais importantíssimos para o emagrecimento acontecer. Porque se isso não estiver alinhado com a dieta, a pessoa ela não vai conseguir manter os seus resultados. Ela não vai conseguir segurar aqueles resultados. Então, essa eu coloco como um mito, porque na teoria é tudo muito simples, é tudo muito fácil. Se fosse só pela teoria... As pessoas têm muito essa ideia de que perder peso é fácil se você se exercita. Quando, na verdade, o exercício é um complementar de toda a questão da perda de peso. E isso que você falou é bem importante, porque a maioria das pessoas tem essa visão muito errada do que é a questão da perda de peso. E é muito mais complicado do que isso. Elas acham que é só fazer muito exercício. Muito exercício e aí vai mudar tudo. E aí entra a questão de fazer muito exercício e comer demais, porque para compensar. Se eu tô fazendo muito atividade física, eu posso comer, porque vai meio que abater. E não é assim. Não é bem assim. Tá vendo? Então, pra você que quer perder peso, pode perder, faz seu exercício, faz sua atividade física tranquilo, mas aqui, não é pra você ter um burnout de atividade física, enlouquecer completamente nisso, não, pelo amor de Deus, é aos poucos, a atividade física é bom, mas não é tudo que você precisa fazer pra perder peso, tem muita coisa envolvida. É o famoso básico que funciona, né? É o básico que funciona. Posso sortear mais uma pergunta, então? Pode. Vamos lá. É preciso desinflamar o corpo antes de conseguir emagrecer? Mito. Porque a obesidade em si, ela é um quadro de inflamação de baixo grau, que é causado pelo excesso de gordura no corpo, que ativa as células do sistema imune e, com isso, ocorre a liberação de substâncias inflamatórias. Então, para você emagrecer, você não precisa desinflamar o corpo antes, porque o próprio processo de emagrecimento já vai ajudar a reduzir essa inflamação do corpo. Então, é justamente o contrário, né? Você não precisa desinflamar para emagrecer, você precisa emagrecer para desinflamar. Sim. Até porque quando a gente tem aí o quadro da obesidade, um dos maiores causadores da inflamação é o excesso de tecido adiposo. Uhum. Então é justamente o contrário. E acho também, gente, as pessoas quando vão falar de inflamação na internet, parece que é tudo muito simples, né? É tipo assim, se você tomar leite, você vai inflamar. Vai estar inflamado. Se você tomar leite, você vai inflamar. Só que, cara, gente, inflamação não é só sentido. Assim. A inflamação, ela é uma questão muito mais complexa e muito mais complicada, que não dá pra resumir assim, pão inflama, leite inflama. Não é assim, gente. Processo inflamatório. E é claro, né? Eu tô falando aqui dentro de um quadro de pessoas saudáveis que não é nem intolerante a leite, a lactose, e nem intolerante ao glúten, né? Porque para essas pessoas, aquele tipo de alimento vai ser inflamatório. Mas a inflamação, ela não é tão simples assim. Para aquele grupo de pessoas, que é isso Exatamente. Que muita gente fica sem entender. Nossa, você não precisa cortar tudo, porque uma pessoa no TikTok falou que inflama. Não é bem assim, a gente tem que entender o contexto. Exatamente. No TikTok tudo é contexto de tudo também. Ali o contexto se perde com muita facilidade, então Cuidado com o TikTok. Próxima pergunta. Vamos lá. Deixa eu ver, sortear uma aqui. Dietas muito restritivas são um caminho mais rápido e eficaz para perder peso? Não, mas aí a gente entra naquela questão. Você vai perder peso rápido, porque você vai estar restringindo. Mas será que você consegue manter isso ao longo do tempo? Embora vai acontecer a perda de peso rápida também, de gordura, né, principalmente, vai perder massa magra. E aí leva aos quadros de compulsão, o efeito sanfona, porque por mais que você vai perder o peso, não você não consegue manter essa dieta por muito tempo, elas não são duráveis. E aí tem a questão, igual eu falei, do efeito sanfona, compulsão,
queda de cabelo, a unha fraca. E entra a questão também, quando você tiver esse quadro de compulsão, você vai começar a comer muito, você vai engordar e você não vai aumentar o peso de gordura e massa magra. Vai ser somente a gordura. Massa muscular é difícil. Justamente. Aí você perde tudo nessa dieta, olha na balança, nossa, perdi 10 quilos. Depois engorda, esses 10 quilos não são os 10 quilos de gordura e massa. É só a gordura. Boa parte. Boa parte é só gordura. Ainda mais se você não estiver praticando exercício físico, você vai perder a massa e a gordura. Vai tudo embora. E depois volta a comer só gordura. Então, assim, é algo que a gente tem que entender que a alimentação, ela tem que ser completa. Você pode comer o que você quiser, desde que tenha equilíbrio. Exatamente. Equilíbrio é a chave pra tudo, né? Verdade. Sim. Quanto mais uma dieta equilibrada, não só a dieta, quanto mais a vida equilibrada você consegue ter, então o caminho é sempre muito mais tranquilo. Não que seja fácil, mas que sempre é um caminho que se torna muito mais tranquilo. Mito ou verdade? Mito, mas eu acho que as pessoas, elas acreditam muito nessa questão de restringir para emagrecer, porque elas veem que estão perdendo peso, reduzindo o peso na balança. Então, tem muita gente que segue, hoje você vê dietas, assim, com 800 calorias por dia. E pessoas seguindo isso. Chega a virar um absurdo, né? Chega a ser um absurdo. E aí fica naquela coisa, será que é verdade ou não? Mas a pessoa sempre tá postando que ela tá comendo 800 calorias por dia. Porque... Pra mim é um mito, mas eu acho que é relativo. Sempre vai ter alguém que vai querer não comer carboidrato, que vai querer cortar tudo. Sempre. A pessoa Sempre que tá ali, vai ter. não posso comer açúcar, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Perder peso é uma parte do processo. Agora, conseguir se manter dentro daquele peso, aí já é outro caminho que é bem mais complicado. Sim. Então, vou aproveitar, então, vou lançar uma pergunta aqui e vocês dizem se é mito ou se é verdade. Quem faz exercício pode comer o que quiser sem engordar? Mito com força, viu? Porque o que acontece? As pessoas hoje em dia, elas acham que treinando lhes dá o direito de comer o que quiser sem sofrer nenhuma consequência. Por quê? O exercício físico, ele nos ajuda a ter um gasto energético maior. Isso é verdade. Uhum. Só que o problema é que as pessoas, elas superestimam esse gasto calórico, achando que ele compensa tudo quando o assunto é alimentação. Só que as coisas, elas não funcionam bem assim. A gente já conversou sobre isso aqui antes e eu volto a repetir. É o que eu falei antes. Tem que ter déficit calórico. No processo de emagrecimento, não basta você exagerar em um e falhar com o outro. Se você for pegar aí, por exemplo, uma pessoa que exagera demais no treino e que restringe demais as calorias, e que come muito, ela treina demais, mas ela come muito e se encontra ali num certo superávit, ela vai ganhar peso mesmo estando praticando exercício físico. Por quê? Uma coisa não anula a outra. E por que eu tô falando isso? Porque se não tiver esse equilíbrio perfeito entre a dieta e o treino, você não vai ter resultado, seja para ganhar massa muscular ou seja para perder gordura também. Porque tem que ter esse equilíbrio. Então, não significa que só porque você está treinando que você pode comer o que quiser. Sem sofrer nenhuma consequência. Então, isso é um mito e um mito com força. E é um absurdo, assim. Mas é muito comum, a gente vê muito. As pessoas, elas se matam de treinar e nunca tem resultado. Elas acham que não estão tendo resultado. Quando você vai analisar, a pessoa, ela chuta o balde, começa a chutar o balde a partir da sexta e vai até o domingo. E às vezes não consegue voltar na segunda e só vai indo. E depois volta uma semana depois, fala, agora eu vou seguir. Carnaval, tá? Só. E aí quem dá restrição? Vou restringir porque eu comi loucamente. É um tal de chuta o balde, pega o balde, chuta o balde. Você chuta o balde mais longe ainda, você corre lá pra pegar o balde. Minha filha, é uma jornada. O balde, ele nunca tá perto. O balde nunca tá perto. Primeira vez que você chuta ele, esqueça, ele vai pra longe. Mas, tá bom. E aí, entrando nesse assunto, então, vamos lá. Outro mito é verdade. Pessoas magras são automaticamente pessoas saudáveis? O que vocês acham? Mito. Eu acho que a gente não deve julgar se uma pessoa é saudável ou não pela aparência física e pelo peso somente. A gente deve olhar para outros fatores também, como exames e até a própria rotina dessa pessoa, né?
O peso que a gente vê ali na balança, ele não consegue diferenciar o que é músculo e o que é gordura. Então, uma pessoa, ela pode ter um baixo peso, mas ter um alto percentual de gordura. Uhum. Por exemplo, a pessoa magra, ela pode ter um alto percentual de gordura visceral, que é aquela gordura que se acumula em volta dos órgãos. E isso requer muita atenção, porque o excesso dessa gordura está ligado a várias questões metabólicas, como hipertensão, colesterol alto, resistência à insulina, que é a precursora da diabetes tipo 2. Então, tem que ter um cuidado também. A pessoa magra, então, ela tem que também ter essa atenção com a alimentação, fazer exercício físico. E nós não podemos julgar se uma pessoa é saudável ou não, só pela aparência física. Tem aquela coisa, como a gente não vê, né? A pessoa, ela não vê no espelho o excesso da gordura, mas ela não consegue ver por dentro. Não consegue então, ver ela não por dentro. sabe como que tá. Gente, e é claro que a gente tá falando aqui de pessoas magras, porque caso vocês já tenham assistido o nosso episódio com a Denise até comentou que não existe obeso saudável. A gente tá falando aqui de pessoas magras, se são automaticamente saudáveis ou não. E a resposta aqui é mito, né? É mentira. Mas vale lembrar que a gente não está falando de pessoas obesas, porque o obeso, não existe obeso saudável. E ponto. Acabou. A obesidade é uma doença e precisa ser tratada. Caso você não tenha assistido o nosso episódio com a Denise, pode entrar aí no nosso canal e assistir, porque ele está, assim, ó, imperdível. Assistam e não se arrependam. E até sobre essa questão das pessoas magras, uma coisa que a gente tem acompanhado, muitos casos hoje em dia que estão acontecendo, são de pessoas magras, de porte físico saudável, mas que tem casos de esteatose hepática simplesmente porque exageram em suplementação, exageram numa coisa aqui, exageram em outra coisa ali. Sabe, a gordura, ela não precisa estar para te fazer mal, ela não precisa estar na sua musculatura, ela pode estar nos seus órgãos, pode estar no seu sangue. Então, aquilo ali tudo também faz parte dessa questão do que é o saudável. Então, se uma pessoa, ela pode ter um porte físico magro, mas ter gordura no sangue, esqueci o nome. Visceral. Gordura visceral, ter gordura no fígado, sabe? E isso tudo são questões extremamente problemáticas. Então, tem tudo isso. Então, até eu mesmo que elaborei essa pergunta assim, mas eu já sabia que vocês iam responder que era mito. Mas tô confiante no meu time. Mas é uma questão que muita gente se confunde. Muita gente tem uma ideia muito contrária a respeito do que é saudável. Saudável, ou não, isso. Deixa eu sortear mais uma pergunta. Comer de 3 em 3 horas é obrigatório para quem quer emagrecer. Mito ou verdade? Mito. Eu acho que essa é uma estratégia que tem se popularizado muito nos últimos anos, né? As pessoas elas associam que comer de 3 em 3 horas é um dos principais... uma das principais estratégias que vão te ajudar a perder peso. Só que não é bem assim. A gente tem que entender que quando a gente come de 3 em 3 horas, a gente vai estar realizando mais refeições ao longo do dia do que o habitual. Então, além das refeições principais, almoço, jantar, café da manhã, café da tarde, a gente ainda vai fazer lanches entre essas refeições. O que te ajuda a perder o peso, como a Ale já falou, é o déficit calórico. Ele é fundamental, ou seja, comer menos calorias do que a gente gasta. Então, se uma pessoa ela consegue ter uma alimentação saudável, pratica exercício físico e consegue ter esse déficit calórico, então, possivelmente, ela pode sim perder peso com essa estratégia. Mas, se ela for uma pessoa sedentária, não ter uma alimentação adequada, ela pode acabar consumindo mais calorias do que ingerindo, uma vez que vão ser mais refeições ao longo do dia, e, consequentemente, ganhar mais peso. Então, não é uma estratégia obrigatória para emagrecer, pode ser usada, mas não é obrigatória, e acho que é importante a gente lembrar que cada pessoa é uma pessoa, e a melhor estratégia para emagrecer é aquela que vai caber na sua rotina. Exatamente. Sim. A Rafa é a pessoa mais tímida do nosso grupo, e quando ela fala as coisas, eu fico... alucinado, porque ela fala muito bem. Ela explica muito bem as coisas. Mas, eu também considero um mito. Também considero um mito. Sim, exatamente tudo que a Rafa explicou muito bem. Mas tem muita gente que tem essa ideia de que se você tendo essa alimentação regrada, não, porque eu preciso me alimentar de 3 em 3 horas especificamente, porque
é a questão da saciedade, meu corpo precisa estar sempre saciado com alguma coisa para eu não sentir fome e não ir lá e comer besteira. Não é bem assim. Tem muitas questões a serem consideradas, então é sempre importante a gente estar avaliando cada perfil de cada paciente individualmente, respeitando muito essa questão do déficit calórico. Sim. Mais uma pergunta? Bora. Vamos lá. Deixa eu ver. Toda gordura corporal é ruim e deve ser eliminada. Mito ou verdade? Mito. A gente tem no corpo uma gordura que ela é essencial para o corpo funcionar. Então, para regulação da temperatura corporal, para absorção de vitaminas lipossolúveis e para a produção de hormônios, principalmente o hormônio da fertilidade. O que deve ser eliminado é o excesso, que é, como a Rafa falou, a gordura visceral que está entre os órgãos, que vai estar associada a doenças cardiovasculares, hipertensão e o diabetes. Então, é uma mentira. A gente não precisa eliminar toda a gordura. Tem uma gordura que ela tem que estar ali. Ela precisa para produzir os hormônios, igual eu falei. Então, tem que estar ali, gente. Não precisa muito, fazer né? o percentual de gordura, gordura. 5% de gordura. Gordura Olha e aqui, eu caloria. puxando minha Pois pele. é. Não precisa. Não precisa, cara. Não tem Tem necessidade. gente que entra nessa paranoia e, tipo assim, cara, entrar em qualquer... Eu sempre dou esse exemplo. Qualquer tipo de paranoia, qualquer tipo de exagero é sempre prejudicial. Sim. Independentemente do que seja. Então, tipo assim, se você é uma pessoa que quer ter aquele corpo de 0% de gordura, pode ter certeza, tipo assim, alguma coisa ali pode funcionar ou não. Uma pessoa com 0% de gordura é uma pessoa morta. É uma pessoa morta, É uma pessoa que tá É no uma caixão, pessoa, gente. tipo assim- Isso não é possível, tá? no caixão. Mas principalmente para nós mulheres, né? A questão 8% de gordura já é muito baixo. E aí entra a questão também, tem mulher que para de menstruar. É A síndrome da ovulação mulher atleta. a ovulação acaba e começa a ter muitas coisas no corpo. Então, assim, tem que ter uma atenção. 8% é muito baixo, 12% já é baixo. Então, a gente tem que ter uma gordurinha ali. Não precisa ter o excesso, mas a Exatamente. gordura, ela precisa estar ali. E aí, só um a mais a respeito disso, que eu quero também a opinião de vocês três. Como que vocês acham que é uma relação saudável com a gordura, a caloria? Tipo assim, Poxa, É complexo. foi muito complexo. É, complexo. porque, por exemplo, o que eu penso a respeito do assunto? Eu penso que, hoje em dia, a gente vive muito na era que no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, a gente vê muitas pessoas o tempo inteiro demonizando a gordura, demonizando as calorias, algumas pessoas até demonizando a própria alimentação. E eu tenho pra mim que, tipo assim, é uma questão muito prejudicial, especialmente para aquela faixa etária de pessoas jovens ou os jovens adultos. Por quê? Porque isso cria uma necessidade de estar sempre fazendo atividade física, sempre estar cuidando de uma forma caótica da alimentação, sempre estar, tipo, não, eu não posso sair com meus amigos para tal lugar porque lá a comida eu acho muito gordurosa. Ah, não, eu não posso fazer isso aqui porque eu não posso comer isso. Ah, não, eu não posso fazer isso, eu tenho que focar, tenho que manter. Sabe, eu acho que você ter um hábito saudável com a gordura, a caloria, com sua vida fitness, com sua alimentação, é um benefício tão grande, muito maior do que você começar a querer entrar nessas paranoias que a internet coloca na cabeça das pessoas hoje em dia. Sabe? O que vocês acham a respeito? Eu acho que vai para um lado, nesse sentido de gordura dos alimentos e caloria, vai para um lado de um transtorno alimentar. Porque para a pessoa estar muito preocupada com o que ela está ingerindo, seja de caloria de uma refeição, e aí ficar preocupada o tempo todo se ela pode comer o hambúrguer com os amigos, porque a gordura do lugar é muito complexo, você precisa cuidar no psicológico também, de entender que você pode comer aquilo. Não precisa ser sempre, mas uma vez ou outra não faz mal. Não vai fazer mal, sabe? A gente tem que tomar cuidado com os excessos e o consumo de gorduras que fazem mal pra gente. Então, assim, eu acho que vai para um lado mais, sabe? A gente tem que tratar a cabeça. Exatamente, procurar ajuda de um psicólogo aí, talvez, pra poder estar ajudando nessa questão da alimentação, porque tem que ser uma coisa leve. Sim. Tudo tem que ter equilíbrio. E também é tudo questão de contexto, porque fazer dieta é uma coisa que não tem que ser pesada demais na rotina da pessoa, não tem que ser uma coisa que tem que ser ali uma obrigação. A dieta, ela tem que ser um estilo de vida, a pessoa ela tem que entender que aquilo ali é importante para ela.
E tem que entender que aquilo vai trazer diversos benefícios. E não levar isso com tanto pesar, sabe? Sim. E tudo é questão de contexto. Caso a pessoa queira comer um hambúrguer, basta ir lá, conversa com a sua nutricionista e faça ali um plano, né, dentro do possível, para poder encaixar determinado tipo de refeição, que nem mesmo. Tem gente que acha que começar a fazer dieta não pode mais comer doce, mas é possível sim você fazer uma dieta comendo um docinho todos os dias. Sim. E isso não vai interferir nada no seu processo de emagrecimento. Só que quando a gente leva isso para uma questão mais extremista, onde engloba aí transtornos alimentares, isso vira uma questão muito mais séria. A pessoa ela tem que procurar um psicólogo para poder ajudar. Porque talvez só a nutricionista aí nessa questão não seja suficiente. Até porque nutricionista não é psicóloga. E é importante essa junção dessas Sim. duas áreas da saúde. Até porque a alimentação ela vai muito além de só consumir, comer, ingerir calorias. Tá voltado também ao prazer, à saciedade, a você estar com as pessoas e compartilhar momentos com as pessoas. Então a gente tem que ter esse olhar de que não é só comer, não é só a caloria que tá entrando no seu corpo. É todo um contexto, é um momento, é confraternização, é tudo. É um sentimento também. Tem alegria, tem tudo. Então é o prazer. É um prazer, verdade. Tudo em excesso é ruim. Sim. Você tem que buscar sempre o equilíbrio. Até porque a questão emocional também, quando você vai colocar ela aí no excesso, aí volta de novo lá pro transtorno alimentar. E aí, tipo, é essa luta de tentar procurar o equilíbrio em tudo. Em tudo. E, pessoal, lembrando novamente, aproveitando o momento, a gente tem um e-book 100% gratuito, que a gente tem explicações muito mais didáticas e mais precisas e mais explicadas a respeito de vários assuntos. E nesse e-book também a gente tem bastante receitas e várias dicas de hábitos saudáveis, de hábitos alimentares, não só da sua saúde, mas também questões de ideias de convívio para o seu dia a dia que podem melhorar a sua saúde. E agora, aproveitando o momento, eu queria fazer mais um mito ou verdade, que é, para você que está assistindo a gente, quero saber se é mito ou se é verdade que depois desse episódio você vai seguir a gente, vai se inscrever no nosso canal, vai acompanhar nossa página no Instagram, vai acompanhar nossa página no TikTok, vai acompanhar nosso conteúdo e vai acompanhar cada novo post que a gente fizer nas redes sociais, porque vocês estão vendo que a gente está se esforçando muito para entregar conteúdo de qualidade para vocês. Queria agradecer novamente a essa equipe linda que está sempre aqui comigo, a Ale, a Rafa e a Júlia. E é isso, pessoal. Querem se despedir? Querem dizer mais alguma coisa? É isso mesmo, gente. Siga a gente nas nossas redes sociais. Valeu, tchau! Tchau.